A Lua entra em sua fase minguante no dia 6 de outubro no sensível, empático, protetor, nutridor, signo de Câncer. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo facilitando a navegação, link das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp, onde eu posto de segunda a sexta o movimento dos astros. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar, o canal independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. E antes da gente entender como vai ser o quarto minguante, eu vou deixar o vídeo aqui de toda a alunação para quem não assistiu, entender ali os potenciais que a gente está trabalhando durante essa fase. Lembrando que o quarto minguante é aquele momento em que a energia começa a finalizar, né? É marcado pela quadratura minguante, ou seja, a Lua está caminhando em direção ao Sol agora, não se afastando dele como acontece na quadratura crescente, e a gente, portanto, tem a finalização do ciclo, né? O momento em que as energias começam a findar. Então é um momento de maior introspecção, de reflexão, da gente analisar mesmo o que deu certo e o que não deu nesse ciclo, o que precisa ser eliminado, o que a gente precisa jogar fora para abrir caminho para o novo. O trabalho, na verdade, é de preparar a terra, né? Deixar ela o mais limpa possível para receber as sementes. Internamente, isso significa que a gente precisa se desapegar das cargas, né? De fazer um processo ali de finalização, de limpeza, de romper com aquilo que não deu certo, para que quando iniciar um novo ciclo, lá na fase nova, a gente realmente comece algo novo e não uma repetição de coisas anteriores, né? Às vezes dá a sensação de que nada está mudando, mas é porque não é suficiente que as energias indiquem que algo novo está começando se a gente não se alinhar com isso. A astrologia não é determinista e respeita o livre-arbítrio, né? Ou seja, só vai ter algo novo se a gente ativamente, né, conectar com o ciclo, tomar essas atitudes de acordo com cada fase que precisam ser implementadas. E agora é a hora da finalização, é a hora da gente eliminar aquilo que não presta. A Lua também está entrando, né, na fase em que a sua face começa a ter menos luminosidade. Então a gente já tem os líquidos baixando, né? A tendência de líquidos baixarem, os fluxos também se tornam menores, né? Às vezes há uma concentração menor de pessoas na rua, ou a gente tem a percepção de que não está tão cheio, né? O fluxo fica... a sensação é que o fluxo diminui, mas quem mora em grandes centros, né, em grandes cidades, sabe que isso é apenas uma sensação, porque a quantidade de pessoas continua a mesma. É o momento também de, como é mais introspectiva essa fase, às vezes pode ser dificultado, né, chamar atenção para algo, efeito viral, divulgar coisas novas, divulgar projetos não é muito recomendado. Assim como iniciar projetos pode ser desafiador, mas não é que não possa ser feito. Eu gosto sempre de lembrar isso. O que a gente precisa fazer é compensar esse potencial para finalização, colocando mais energia, né? Às vezes ali analisando os mapas de abertura dos negócios, dos empreendimentos, dos projetos, para a gente ver como que isso pode ser compensado. A Lua é muito importante para isso, porque envolve a questão dos fluxos. A Lua tem muita ressonância com as pessoas, com a gente em geral, né? Então, nós todos sentimos ali as variações, as oscilações, as mudanças da Lua. É só prestar atenção que quando é Lua nova, quando tem eclipse, como vai acontecer no dia 14, quando a Lua está fora de curso, como que a gente se comporta? É inegável, né? Fica difícil falar que não, mas para quem já observou e me acompanha lá no grupo do WhatsApp e Telegram, sabe que quando tem Lua fora de curso, a sensação bate exatamente ali com o que eu estou falando, e o comportamento das pessoas é muito refletido, porque a Lua, a gente tem muita, né, uma sintonia com a Lua muito intensa, mesmo que a gente não tenha essa consciência. Então, acontecendo no signo de Câncer, vai pedir que a gente tenha um potencial de empatia, de sensibilidade. Signo de Câncer é chamado de a grande mãe, Pachamama, aquela que nutre, aquela que acolhe, aquela que protege, que traz para dentro do seu abraço, né? A fase em que, seguindo a roda zodiacal, o Câncer vem justamente para nutrir,
né, trazer os nutrientes, trazer a proteção necessária para que se desenvolva, para que cresça. Só que aqui a gente não está na fase de crescimento. Então o que a gente precisa é nutrir esse potencial de finalização, da gente ver ali onde, na verdade, até pensar diferente, aonde tenho que investir e aonde eu tenho que retirar a minha energia para deixar aquilo ali finalizar, caminhar para o fim, para que algo novo surja a partir dali. Então eu vou investir essa energia do Câncer, de nutrição, de proteção, que é o signo regido pela Lua, né? Um signo de água, o que inicia o elemento água, aonde eu quero que dê frutos, mesmo na próxima lunação. Então agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar a energia daquilo que a gente quer que finalize e dar essa nutrição, dar esse alimento para onde a gente quer que na próxima fase ou de agora em diante, porque não precisa necessariamente esperar a próxima fase, já pode fazer isso. Já viu que não vai dar certo? Melhor ainda, mudar o mais rápido possível vai ajudar bastante. Mas direcionar intuitivamente, né, ter essa sensibilidade de olhar para onde a energia tem que estar e onde o fluxo ali tem que caminhar para que algo novo surja. E essa empatia, essa sensibilidade pode às vezes dificultar as finalizações, né? Às vezes a gente pode ficar apegado no sentido emocional ou até possessivo, né? Porque signos do elemento água tem essa coisa da posse. A proteção, vamos pensar na mãe, né? A proteção que vai até certo ponto, ela é saudável. Mas quando começa a exceder, vira possessão. A energia passa a querer dominar, te cercar de todas as formas para te manter seguro. Esse é um grande calcanhar de Aquiles do signo de Câncer, que pensa sempre na aceitação, que precisa da aceitação para que se sinta seguro. Então, às vezes, vai precisar terminar com fazer rompimentos, terminar com coisas, abandonar coisas, mas isso traz uma insegurança. Então esse pode ser o desafio da finalização durante essa fase aí em que acontece no signo de Câncer. Então vamos dar uma olhada na mandala para ver quais os outros potenciais precisam ser considerados durante essa fase. E aí a gente segue para o quarto minguante, acontecendo no dia 6 de outubro, às 10h47 do horário de Brasília. Mapa traçado aqui para Contagem. Sol a 13 graus de Libra e Lua a 13 graus de Câncer, né? Formando o que é para astrologia o aspecto ali que marca a fase de quarto minguante, que é a quadratura minguante. Então a Lua está caminhando em direção ao Sol para fazer, né, uma nova conjunção que vai marcar a próxima lua nova. Então a gente viu lá que durante a lua cheia, o signo de Câncer aparecia no meio do céu e agora a lua está transitando por ele durante o quarto minguante. Ou seja, a sensibilidade, a empatia, né, a capacidade da gente acolher, da gente proteger, da gente nutrir emocionalmente vai ser importante para essa finalização. O quarto minguante é aquele convite para a gente introspectar, né? Para a gente voltar mais para dentro, olhar o que deu certo, o que não deu. Então, nos empreendimentos, objetivos da alunação, o que deu resultado, o que é aquilo que precisa, às vezes, de abandonar comportamento, emoção, pensamento, algo que precisa ser jogado fora a partir de agora, para que abra caminho para algo novo. Então é um momento que a gente, como se a gente estivesse ali preparando a terra, né? Vamos limpar a terra antes de iniciar um novo plantio. Então é isso que a gente faz durante a fase minguante. Tem um apelo emocional aí, né? Porque a Lua está passando em Câncer. Como eu disse, o signo que rege, signo do elemento água, primeiro signo do elemento água, né, melhor dizendo. Então traz ali uma necessidade da gente ter um cuidado, um zelo maior pelo emocional. Câncer também é a grande mãe, né, a Pachamama. Então é importante que a gente olhe com carinho aí para tudo isso que se passou, ou que a gente traga também, como eu falei, o acolhimento necessário. Busque esse acolhimento emocional. Às vezes não deu certo, paciência, né? Vamos, né, falar, botar a mão no peito, fiz o meu melhor, seguir em frente, planejar melhor. Logo tem aí uma nova fase de lua para a gente
recomeçar tudo, ou para a gente reenergizar tudo. E é esse o processo que a gente tem aqui, né? Se no momento do quarto minguante a gente ainda está querendo iniciar, não tem problema? Na verdade, não. Mas a gente precisa compensar essa energia de uma outra forma. O principal é que a gente finalize, que a gente encerre o ciclo. Ou melhor dizendo, quarto minguante ainda não é o minguante de fato, mas ele inicia a fase de finalização. Então a gente está começando a finalizar. O que precisa ir embora? O que a gente precisa limpar, liberar, abrir caminho para o novo, né? Abrir espaço, mudanças necessárias para isso. Tudo isso é a reflexão que a gente faz. Assim como que a gente pode pensar também como que a gente está lidando com o emocional, como que essas emoções ali estão influenciando na nossa vida. Então a gente pode dar um foco maior para isso. Para quê? Porque o câncer, se ele representa muitas vezes as nossas raízes, né, essa raiz emocional pode não estar tão boa, pode não estar dando aí tanto frutos. E essas mudanças de humor é que acabam às vezes complicando as coisas, porque eu começo a sentir que vai dar certo, depois eu perco essa motivação, que é uma coisa da Lua, mas à medida que a gente vai acolhendo isso, vai aceitando, vai entendendo esses processos e entendendo que o emocional a gente não deve reprimir, né? Nós estamos falando de Lua, nós estamos falando de toda a importância, né? São 4 mandalas para a gente ver todo o ciclo por isso, porque são os movimentos, os fluxos, as emoções, aquilo que coloca em movimento, aquilo que dá graça e sentido, cor e cheiro à vida. E a Lua toca em todos os pontos do mapa, né, ao longo do mês. Às vezes a gente fala de trânsitos, mas vai ter trânsitos que demoram tempos para acontecer. Mas a Lua está ali mensalmente fazendo ali o papelzinho dela, né? Semeando coisas de potencial de fertilidade, de criatividade, de sensibilidade, até de intuir coisas. Mas para isso a gente precisa ter espaço, para isso a gente precisa acolher, a gente precisa receber, né? A gente precisa estar numa postura que é possível que a vida flua, e não de paralisia, de repressão, de achar que o certo é não sentir, o que vai tirar ali toda a graça da coisa. Então, são reflexões. E além disso, a gente tem ali o Júpiter formando um sextil também com a Lua, potencializando tudo, trazendo potencial de crescimento, de expansão, de grande benéfico, ainda que retrógrado. Tem um vídeo aqui no canal para quem quiser entender um pouco mais da retrogradação de Júpiter, mas com certeza vai exigir da gente um esforço maior no sentido de dar os indícios. Eu já falei bastante desse Júpiter em Touro, o quanto que a gente precisa mostrar que acreditar, que continuar desenvolvendo, né, manter a fé naquilo que a gente está fazendo vale a pena. É só a gente lembrar de as inúmeras vezes que a gente foi bem sucedido, que deu certo, que muitas vezes a gente colheu coisas ali que a gente achava que nem estava esperando e veio na nossa mão. Então, o esforço vai ser mais no sentido de continuar acreditando, de continuar sentindo essa crença, né? Essa fé interior. Não é religião, mais uma vez, é fé, é interior, precisa vir de dentro para que funcione. E isso é o potencial de expandir e também de dificultar, porque o Júpiter expande para o bem ou para o mal, é bom lembrar, mas dificultar as finalizações. Então, às vezes, aquilo que precisava ir embora rápido vai demorar um pouquinho mais, ou vai requerer um pouco mais de esforço para que a gente faça esse corte. Já o ascendente caiu a 6 graus de Capricórnio, né, trazendo um pouquinho mais da energia de Saturno para essa lunação. Então, vamos lá, a ambição, a capacidade de a gente enxergar o mundo lá de cima, né? Capricórnio se manifesta no nosso mundo a partir das grandes montanhas. Então, quando a gente chega lá no topo, né, pensando numa escalada que precisa ser feita etapa por etapa, muito bem planejado, com os marcos muito bem fixados, mas quando a gente chega no topo, a gente consegue enxergar ao longe, a gente enxerga uma paisagem mais ampla e a partir dali a gente tem a capacidade de tomar maiores e melhores decisões. Agora, tem a exigência muito grande,
precisa de... O foco aqui é principalmente resultados, né? Aquela fala do Capricórnio, o foco tem que estar nos resultados, obter resultados. Isso é verdade quando a energia está ali forte. E a gente precisa incorporar isso nos nossos objetivos e empreendimentos. Lá no meio do céu aparece como bússola o signo de Virgem. Ou seja, a alunação que começou em Virgem, agora tem na sua última fase o meio do céu em Virgem. E a importância ali da gente organizar, ter rotina, foco na saúde, foco no bem-estar, de olhar para aquilo que não nos faz bem e cortar, né? Porque é uma fase de finalização. Então, a oportunidade da gente até melhorar hábitos, né? Cortar hábitos nocivos, hábitos que não nos fazem bem de uma forma geral e eliminar isso. O meio do céu também vai em Virgem, é uma das posições mais difíceis para o signo, para ter o signo de Virgem, traz uma alta exigência muito grande, um apego à perfeição, da gente estar sempre questionando aquilo que a gente sente que não está perfeito o suficiente. Então esse apego à perfeição pode dificultar a realização. Criar as rotinas ajuda, principalmente na carreira, vida pública e profissão, que é o que esse ponto principalmente ele representa. Mas na direção dessa finalização, a gente pode também criar uma espécie de roteiro, de lista de tarefas daquilo que precisa ser finalizado dentro dos empreendimentos para que a gente consiga abrir novos espaços, começar esse processo todo de limpeza e abertura de caminho para receber o novo na próxima lua nova, na próxima fase de lua nova. Então, além de tudo que eu falei lá no início sobre a finalização, a gente vê também ali o Júpiter, né, fazendo um aspecto forte com a lua. Ou seja, o potencial de finalização, mesmo com o Júpiter retrógrado, né, que requer um pouco mais de esforço para a gente lidar com os temas que ele representa, ou para trazer esse potencial expansor, benéfico, muitas vezes isso pode dificultar a gente fazer os cortes necessários, as finalizações, porque se torna apegado demais, né? Começa ali a crescer aquela... começa emocionalmente, mas daí vai expandindo, e quando vê, se tornou apegado demais a algo, aquilo que eu precisava ir embora, e não vai de jeito nenhum, fica aquele negócio travado e não abre o caminho para o novo, né? Para a próxima fase. Então, às vezes, está querendo mudar, está querendo fazer um monte de coisa, mas essa energia do Júpiter pode dificultar. Por outro lado, a gente pode sentir, né, ter uma sensibilidade maior para identificar até aquilo que precisa ir embora. Se a gente não se apegar, a chave aqui vai ser o desapego, né? Então a gente vai precisar treinar o desapego também, né? Durante essa fase minguante no signo de Câncer. E o Câncer, ele vem também com essa questão das memórias, da tradição, da família, né? Dessas coisas todas que a nossa sociedade pega muito pesado em cima. E isso também pode influenciar, principalmente projetos e empreendimentos que envolvam, né, questões tradicionais, questões mais afetivas, de memória. Tudo isso está ali relacionado. E o Júpiter em Touro vai expandindo, né, vai crescendo para o bem ou para o mal. As vulnerabilidades precisam ser vistas para que isso não atrapalhe durante a finalização. Por outro lado, como que a gente pode sair disso, né? A segurança que o Câncer busca, ela pode vir de continuar acreditando, de sentir essa fé como faculdade humana. Vou sempre lembrar, porque não é só a religião que trabalha com fé. A fé é algo que vai além das religiões. Quanto mais a gente sentir, ter essa visão de que a gente está fazendo algo além, não estamos tão restritos ao que nós sentimos. Isso é uma coisa que eu costumo usar muito quando o Júpiter faz aspecto com a Lua, é não ficar tão restrito ali aquele horizonte comum que a Lua tem. A Lua também tem suas ilusões, ela tende a, muitas vezes, fechar a gente na bolha emocional ali. A gente vê que pessoas que são muito lunares, né, que são muito apegadas à Lua, elas dificilmente saem da zona de conforto, porque é o conforto emocional. E o Júpiter ali pede que a gente vá além disso, enxergue além
E a gente vai precisar esforçar mais porque esse entusiasmo, esse otimismo não vem com facilidade enquanto o Júpiter está retrógrado. Os indícios, como eu sempre falo, desde que Júpiter entrou em Touro, a gente precisa também olhar para os indícios materiais dessa fé, dessa visão, dessa crença, para que aí sim a gente consiga ir além, para que aí sim a gente consiga ter o potencial benéfico positivo. A tendência maior é que essa finalização dure mais tempo do que o necessário, e como a lua nova vem no dia 14, a gente tem aí 7 dias para liberar, fazer as limpezas, abrir o caminho para o novo. Isso pode ser um desafio maior se a gente não atentar para esses potenciais de desafios que o Júpiter está trazendo. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Para quem quiser saber mais os potenciais da Lua, né, as influências, o que isso tem a ver com a sua vida, o que a Lua do seu mapa está dizendo sobre o seu temperamento, sobre a sua motivação e sobre a sua capacidade de se entusiasmar ou de sentir desmotivação, pode me chamar no WhatsApp e marcar sua consulta, e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.